Boa noite a todos, meus irmãos. Vamos dar início, ao nosso estudo da noite de hoje. Meu nome é Kênia, tá? Eu estou aqui falando pela Fraternidade Espírita Jesus Amigo, que é lá da cidade de Esmeraldas, que hoje está nos dando, a oportunidade de estarmos juntos relembrando o Evangelho do Cristo. Que nós possamos, nessa noite, abrir nossas mentes para receber, relembrar os seus ensinamentos. Antes da prece inicial, eu vou passar uns recados da casa. O primeiro recado é que na Fraternidade Espírita Jesus Amigo acontece 2 lives de segunda a segunda, uma às 9 horas da manhã, que fazemos o estudo do livro Vinha de Luz, que dá sequência ao estudo das lições do livro, todos os dias às 9 horas da manhã. E às 20 horas acontece o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse que está acontecendo agora, que hoje nós estamos no capítulo 23, o capítulo Estranha Moral. E na noite de hoje nós vamos fechar esse capítulo e nós vamos falar sobre os itens 9 a 18, que é não vim trazer a paz, mas a divisão. Aí antes de dar início, eu vou fazer ao estudo, eu vou fazer a prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos, levar nosso pensamento a mais alto, agradecendo a Deus por mais esse dia, por mais essa página em branco que tivemos e a escrevemos com louvor. Que possamos abrir as nossas mentes, os nossos corações, para nessa noite relembrar o Evangelho do Cristo, emanando vibrações positivas aos 4 cantos do mundo, para abraçar, acariciar os nossos irmãos que estão passando pelo processo do desencarne nesse momento, tanto aos dessa pandemia que está no mundo todo, quanto também aos nossos irmãos que estão sofrendo essa tragédia lá no Líbano. Que possamos ser ponto de luz aonde quer que formos, que possamos realmente ser instrumentos do Senhor para o cumprimento da sua vontade, que assim seja. Então vamos lá. O evangelho que eu uso é esse daqui, tá? Então Kardec, ele inicia com 2 versículos. O primeiro versículo é de São Mateus e o segundo é de São Lucas. Eu vou lê-los para a gente poder situar, tranquilo? O item 9, Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. São Mateus, capítulo 10, versículo 34 a 36. Ele trouxe também o versículo de Lucas. Não vim para lançar fogo à terra, e é o que desejo, senão por ele que se acenda. Tenho de ser batizado com um batismo, e quando me sinto desejoso de que ele se cumpra, julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo ao contrário, vim trazer a divisão. Pois doravante, se acharem numa casa de 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra as 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho
e o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. São Lucas, capítulo 12, versículo 49 a 53. O próprio capítulo nos diz: não vim trazer a paz, mas a divisão. E o título do capítulo é Estranha Moral. E Kardec, ele explica esses dois versículos, já deixando claro que essas realmente são as palavras do Cristo. Ele até usa lá que isso não é uma blasfêmia, e nem há contradições nessas palavras, porque realmente nós achamos estranho, né? O Sermão do Monte, onde se encontra a moral cristã, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é todo baseado no Sermão do Monte, né? Mais de 90% dele é baseado no Sermão do Monte. Nós espíritas estudamos muito o Evangelho e nos baseamos na moral cristã. Se nós somos cristãos, nós seguimos o Cristo, nós seguimos a sua moral. E o Cristo, o próprio Kardec nos fala, nos diz, essas são as palavras do Cristo. Não há contradição, não é blasfêmia, né? Ele nos fala que ela ainda é um testemunho da sua alta sabedoria, né? O Cristo, né? O nosso irmão maior, o nosso exemplo, ele teve sabedoria quanto a isso. Por quê? Ele já estava falando daquilo que já iria acontecer futuramente, né? Ele já estava, como usou várias vezes as parábolas para poder chegar até nós, já nos preparando sobre esses acontecimentos. Motivo pelo qual o nosso Kardec colocou testemunho da sua alta sabedoria. Uma sabedoria divina, uma sabedoria totalmente ligada ao nosso Criador, a Deus. Kardec vai nos explicando muito pedagogicamente a respeito dessas palavras dele, né? E ele fala, ele nos lembra que toda ideia vem algo junto com ela, né? Vem o quê? Uma oposição. Uma prova disso é nós, no nosso ambiente de trabalho, né? Aquele funcionário, ou até você mesmo, que chega com algo diferente, com uma mudança, aquilo é um estrondo. A pessoa que não se adapta à mudança, a pessoa que vai se sentir ali afetada de uma forma ou de outra, né? Ela vê aquilo como algo que está acontecendo para ofendê-la, para tirá-la de um cargo, e assim vai, né? Porque toda ideia, ela causa impacto. E toda ideia nova, porque o Cristo veio, a doutrina do Cristo, a doutrina de amor, a nossa segunda revelação, que nós estudamos como segunda revelação, né? Ela veio para poder mudar. E quando Cristo fala, eu vim trazer a divisão, eu vim trazer a espada, né? Isso nos dá a ideia de quê? De guerra. E realmente foi isso que aconteceu. Essa ideia, essa importância que cada ideia tem, afeta as pessoas que estão contra essa ideia, não a pessoa que trouxe a ideia. O Cristo, ele tem a base dele sólida, ele não se coloca nas suas palavras dúvidas com aquilo que ele fala e muito menos com os seus exemplos. Kardec nos fala assim,
Assim, pois, à medida da importância e dos resultados de uma ideia nova se encontra na emoção que o seu aparecimento causa, na violência da oposição que provoca, bem como no grau e na persistência da ira dos seus adversários. Olha aí para vocês verem, né? A violência que a oposição provoca. E quanto mais se persiste, mais isso que cresce. Porque quando você lança uma ideia, quando chega algo que vai mudar, quem está trazendo essa ideia, ela não se abala, porque ela já tem tudo preparado. A mesma coisa é o Cristo. E ele, com a sua sabedoria, ele nos colocou isso, ele nos disse isso para poder nos preparar, né? Quando ele fala, né, que ele veio trazer a divisão, ele estava falando de quem? Daquelas pessoas que iriam se sentir violentadas pelas suas ideias, pelas suas palavras, pelas suas atitudes. Lá na época de Jesus, era quem? Os fariseus, os escribas, os sacerdotes, né? E hoje ainda tem muitos fariseus, muitos escribas, muitos sacerdotes ainda no século XXI, que assustam com o quê? A doutrina do Cristo. Nos coloca divididos, né? Nós nos sentimos divididos dentro de nós mesmos, porque há momentos que nós somos fariseus. Há momento que nós somos quem? Os escribas. Nós queremos o quê? Ser detentores da verdade, né? E isso que é uma violência que começa dentro de nós. A primeira pessoa a ser violentada é quem? É você mesmo. E aí essa violência começa a partir o quê? Para fora. Porque quando o cristianismo surgiu? O cristianismo, o paganismo, ele já estava se dissipando. Não que os homens daquela época já estavam totalmente preparados para entender a doutrina do Cristo, mas eles já tinham uma capacidade de assimilar os seus ensinamentos. E assimilando esses seus ensinamentos, né, aquilo ia fazer com que essa revolução de sentimentos começasse dentro de nós mesmos. Tudo partiria de dentro de nós mesmos. Essa divisão que o Cristo fala, essa espada que ele veio trazer, ela começa primeiro dentro de nós, né? Porque devido àquilo que já estava se transformando dentro de nós, vem aquele vazio, desejo de mudança. Você começa a se debater, né? A lutar dentro de você mesmo. Quando Sócrates e Platão, eles começaram antes de Cristo, mais ou menos 470 anos antes de Cristo, né, a pregar uma doutrina diferente, eles começaram a abrir o caminho, né? Abrir o caminho de novas ideias. E aí com Cristo, nós lá na época, nós já estávamos o quê? Preparados já para poder ouvi-los, mas tinha irmãos que ainda não estavam com esse preparo, que é o que foi que aconteceu. Não entenderam, né, as ideias do Cristo. E aí começaram a criar novas seitas, começaram a querer ser detentores da verdade, e começou essa guerra, essa divisão. E ali a mensagem principal do Cristo, o próprio Kardec nos fala aqui na lição, no capítulo, que a pedra angular de Jesus era para
caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. E para eles isso ainda era difícil, porque era valorizado naquela época ainda o seu exterior, não o seu interior. Né? Havia divisões de seitas. Né? Na parábola do bom samaritano, que Jesus usa como exemplo um samaritano e o sacerdote, o fariseu, eles o quê? Não ajudaram aquele homem, né? Aí já começa a nascer uma ideia. Um homem, o Cristo, conta uma história, uma parábola, aonde ele usa simbologia de divisão de classes. E ali a classe que é mais elevada é aquela classe que aos olhos deles, eles acham que é a pior que tem, é a mais o que? Rebaixada, que era o samaritano. Eles estavam em guerra justamente por causa da religião. E o Cristo, quando ele começa a nos mostrar a capacidade que nós temos de amor, mas esse amor ele tinha de partir de dentro de nós, ele começa a nos ferir. E aí começa que foi até que começou já na sua época e vem até hoje, né? Essas guerras que nos dividem nós mesmos e dividem famílias, que aqui nos versículos o próprio Cristo fala, o filho contra o pai, a filha contra o genro, e ele fala sobre as guerras religiosas, que são as piores que tem. Kardec ele deixa claro que as guerras das religiões são piores que as políticas, devido às atrocidades que acontecem. E o pior, que acontecem em nome do Cristo, que acontecem em nome da divindade. E às vezes isso começa silenciosamente, porque o primeiro afetado é você mesmo se debatendo com o novo, com o eterno, porque somos espíritos eternos. Nós agora aqui, né, estamos com o corpo emprestado, estamos com o material que nós precisamos para poder sobreviver nesse mundo emprestado, e nós esquecemos que nós somos eternos. E o que vale, o que nós iremos levar é aquilo que nós vamos conseguir de elevação moral, não de conquistas materiais. E o pensamento do Cristo era que haveria lutas em seu nome, e lutas sangrentas, e que haveria dentro da própria família em seu nome separação devido a crenças que nós criamos, porque o Cristo, ele não trouxe uma nova crença, ele trouxe o amor ao próximo, ele trouxe a caridade como salvação, né? Ele mesmo disse que ele veio completar a lei de Moisés, ele não veio destruir a lei de Moisés, mas ele deixa claro que essa sua vinda iria trazer o quê? A divisão. Ele usa a espada, né? Símbolo de quê? De guerra. A divindade, a misericórdia divina é tão grande que a própria espiritualidade, o próprio Cristo, preocupado com aquilo que há 2020 anos atrás ele mesmo nos informou, essa divisão que haveria de acontecer devido ao nosso avanço espiritual, e essa guerra aconteceria primeiramente dentro de nós mesmos, com os nossos sentimentos sendo purificados. Purificação de quê? Deixamos os nossos vícios,
e as nossas virtudes se elevariam, né? Apagar o mal na raiz, as virtudes elevadas e os vícios totalmente acabados. Nós podemos usar aqui como exemplo dessas guerras religiosas em seu nome e a preservação da lei divina, o livro Brasil, Pátria do Evangelho. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Emmanuel, ele nos conta os bastidores espirituais, podemos dizer assim. Aí eu separei aqui quando Cristo, o diálogo de Cristo com Eliú, o próprio Cristo dizendo a Eliú: Eliú, disse a voz suave e meiga do mestre a um de seus mensageiros, encarregado dos problemas sociológicos da terra. Meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do meu evangelho. É a luta fratricida, como polvo de infinitos tentáculos, a destruir todas as esperanças. Recomendei-lhes que se amassem como irmãos, e vejo-os em movimentos impetuosos, aniquilando-se uns aos outros, como Caíns desvairados. Olha para vocês verem. Aquilo que o Cristo nos falou quando ele estava entre nós, ele veio com essa toda preocupação do que nós ainda estávamos fazendo. Ele nos avisou antes, nos preparou antes, e ele mesmo tirou o seu evangelho ali da região da Palestina e trouxe para o Brasil para não se perder. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela não é perdida, né? Vai passar milhares e milhares de anos, isso nunca vai ser perdido. Mas como simbologia, porque nós somos materialistas, né? Nós precisamos do físico, do material, para podermos assimilar as coisas. Ele trouxe a sua árvore, o seu evangelho para onde? Para o Brasil. E lá no prefácio, Emmanuel, ele nos diz o quê? Uns povos tiveram como progresso o progresso material. O Brasil, ele seria, né, o país aonde ele receberia os irmãos, sem divisão, sem absolutamente nada que impeça esse evangelho de progredir. Então aí nós pensamos, e aí nós vamos parar de guerrear. Nós vamos parar de guerrear em nome do Cristo. Mas ainda nós estamos fazendo essas guerras. Nós esquecemos de travar a nossa guerra moral, a nossa guerra interior, para elevarmos a nossa moral, e ainda estamos procurando ser detentores da verdade divina. Uma verdade que nós nem entendemos, devido à nossa linguagem, né? A nossa pobreza de linguagem. O Cristo, quando ele veio até nós tivemos dificuldade de entendê-lo. E ele usou exemplo. E esses exemplos hoje não assimilados por nós. Emmanuel, ele pede que todos os governantes do Brasil sejam inspirados para o propósito divino ser atendido. Ele nos fala assim: peçamos a Deus que inspire os homens públicos, atualmente no leme da pátria do Cruzeiro, e que nesta hora amarga, em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais no seio das oficinas humanas,
saibam eles colocar muito alto a magnitude dos seus precípios deveres. E a vós, meus filhos, que Deus vos fortaleça e abençoe, sustentando-vos nas lutas depuradoras da vida material. Então, o Cristo, o Espiritismo, ele nos traz essa assimilação, ele nos traz esse conforto que o Pai tem para conosco. Essa distância que nós mesmos colocamos entre nós, espíritos inferiores, e Deus, ela é uma distância física, não uma distância espiritual. Mas essa distância, ela só se acaba quando nós nos elevarmos materialmente. E essa divisão que o Cristo nos trouxe, essa divisão estudando no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos foi dita, saiu da própria boca do Cristo, ela foi uma advertência que nós tivemos com ele na nossa presença, e nós ainda não conseguimos, de forma alguma, acabar com isso. Né? As brigas em famílias, as discussões no seio familiar, entre amigos, acontecem ainda devido a crenças que o próprio homem criou, porque o Cristo, ele não trouxe uma religião. O Cristo, ele veio e nos trouxe a palavra de Deus. Ele nos trouxe o exemplo que Deus deu para ele e veio até nós e nos falou com seus exemplos que nós somos capazes de fazer aquilo e até muito mais. Porque essa divisão, ela aconteceu até entre os seus discípulos. Aconteceu ali perto dele. E como o nosso irmão maior, como um irmão se preocupa com o outro, ele nos colocou a par desses acontecimentos para quê? Para nos prepararmos. Para já termos essa sabedoria de sabermos que essa guerra, essa divisão, ela deve de ser interna, brigando entre nós mesmos com os nossos vícios e elevando as nossas virtudes. Porque nós fomos criados simples e ignorantes e todos nós somos belos. E não é essa beleza externa, é essa beleza divina que existe dentro de nós. Independente de você saber expressar ou não essa beleza, de você estar escolhendo para quem você vai mostrar, para quem você é belo ou não, essa beleza existe. E ela se eleva quando você consegue fazer elevar as suas virtudes. Vamos dar exemplos no apostolado do Cristo, acontecendo perto dele, e ele sempre advertindo, e os evangelistas colocaram isso nos seus evangelhos, que nós temos hoje, né, a Bíblia, o maior livro mais vendido do mundo, né, aonde nós estudamos. Pedro, ele teve ali a sua guerra íntima e expressou na cerimônia do lava-pés. Quando Cristo se aproximou de Pedro para poder lavar os seus pés, ele não aceitou, porque ele elevou o Cristo totalmente, né? Ele sabia quem era o Cristo e o colocou acima de todos. E o Cristo, com a sua humildade, para exemplificar que todos devem servir e não ser servidos, né? Ele olhou para Pedro e disse: se você não permitir que eu lave os seus pés, você não terá parte comigo. E Pedro ali intuído, com aquilo que ele já tinha angariado do mestre com os seus ensinamentos,
Né? Ele falou, não, então eu quero que lave os meus pés, as minhas mãos e a minha cabeça. Porque ele saberia que aquilo futuramente ia ser o melhor para ele. Ali ele tentando elevar o Filho do Homem e o para ele que ele estava ali para servir. Porque é através do exemplo que nós conseguimos mudar. Né? Um estudo, uma leitura, ouvindo como está acontecendo aqui agora, vocês me permitindo entrar dentro dos seus lares, ajuda. Mas você exemplificar, vivenciar, é muito mais assimilador. E o Cristo fez aquilo com ele. E ele entendeu aquele recado que o Cristo quis passar para ele. Mas ele teve a sua guerra íntima. Ele teve a sua divisão. Por que aquele pescador, sem estudo, ignorante, teria o privilégio de ter o Cristo lavando seus pés? Porque o Cristo, ele exalava amor, ele exalava sabedoria, sem sequer abrir a boca, sem sequer dizer uma palavra. E o Cristo mostrou para ele que tudo que estava ali acontecendo, tudo que estava preparado, tinha de ser cumprido. Ele estava ali para cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus é nos ter novamente ao seu lado. A vontade de Deus é nós olharmos para dentro de nós mesmos e percebermos essa beleza que nós temos. E essa revolução de percebermos essa beleza que nós temos, de percebermos que a nossa salvação está na caridade, ela é uma guerra íntima. Ela é essa divisão que o Cristo disse: eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. E isso aconteceu quando? Trago novamente o nosso irmão Pedro. Pedro, no Monte das Oliveiras, quando ele tirou a sua espada e cortou a orelha do soldado romano que estava ali para poder levar Jesus, né, preso. E o próprio Cristo o advertiu naquele momento: embainha a tua espada. O Cristo não estava ali para permitir que uma violência seja praticada em seu nome e que ele deixasse aquilo acontecer. Tanto é que o Cristo pega a orelha daquele soldado e a devolve para ele. E aquele soldado, ele, depois daquele dia, ele começa a seguir o Cristo. Ele muda a sua percepção quanto à sua doutrina. E aí nós vamos mudando. E aí essas guerras, essa espada, essa divisão que o Cristo nos advertiu, vai acontecendo internamente e vai o quê? Se expandindo. Né? E aí nós vamos o quê? Apagar os que tem dentro de nós, porque nós somos luz, mas também somos escuridão. E aí a luz vai vencendo. E o Cristo vai nascendo dentro de nós. Mesmo com nossos erros. Eu trouxe Pedro, falando dele aqui hoje, mas o Pedro, depois de ter passado esse tempo todo com Cristo, o próprio discípulo Pedro, o Cristo falava que ele era a pedra que entregou para ele fundar as suas igrejas, né? Ele nega Jesus quando Cristo vai ser crucificado. Nega Jesus ainda 3 vezes. E o Cristo o advertiu. E o Pedro, ele entra em guerra novamente. Por que negar o meu mestre? Por que negar aquele que tantos ensinamentos nos trouxe? Mas aquilo estava planejado, aquilo era preciso. Então, nos nossos momentos,
Aonde nós erramos, aonde nós equivocamos, o Cristo está do nosso lado. Ele sabe que essa guerra entre nós foi preciso de acontecer. Acontecer para quê? Para futuramente a nossa luz brilhar. Para futuramente nós conseguirmos o nosso propósito. Conseguirmos o quê? Nos evoluir. O que nós temos nesses momentos de guerra, nesses momentos de indecisão dentro de nós, aonde nós temos de higienizar as nossas almas, é o quê? Ficar daquilo que é certo. O divino sempre vence. O nosso irmão Pilatos, quando ele foi levar, o Cristo foi levado até ele, né? E ele lava as suas mãos. Ele entra em guerra, ele entra em divisão, mas ele prefere ficar com as aparências. Ele prefere ficar com aquilo que vai dar a ele o prestígio momentâneo. E nós cristãos, nós espíritas, né, que estamos estudando o Evangelho do Cristo, estudando a moral cristã, nós sabemos que a vida futura depende do que nós estamos fazendo agora. E agora nós estamos preparando para vivenciar o Evangelho amanhã. Então nós não podemos lavar as nossas mãos. Nós temos de estar ciente daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós estamos exemplificando, né? Não é só estudar, dar uma exposição espírita, falar palavras bonitas para o amigo, mas nós temos de vivenciá-los. Nós temos de vencer essa guerra íntima, né? Acabar com aquilo que nos prejudica. Lá no livro Paulo e Estevão, Gamaliel, que era contra os cristãos, ele conheceu Pedro. E ele, no julgamento de Pedro e João, ele intercede por Pedro e João no momento da prisão. E ele consegue libertar os dois. E Gamaliel, ele larga aquela guerra física e entra em guerra consigo mesmo. E ele larga o sinédrio e vai pensar naquilo que é melhor para ele. E Gamaliel, ele passa o quê? E como Paulo, foi abandonado por amigos, foi abandonado por familiares. É aí que entra essa divisão que o Cristo nos fala nesses 2 versículos. Essa divisão entre familiares, entre amigos e, mais profunda ainda, essa divisão entre nós. O Cristo, todos nós sabemos, que ele deixa claro que ele enviaria para nós o Consolador prometido. E o Consolador prometido é o Espiritismo, né? O Espiritismo, ele nos abraça de uma tal maneira, ele nos conforta de uma tal maneira que essa guerra, essa espada, essa divisão que o Cristo falou há 2000 anos atrás, ela é amenizada com a misericórdia divina. O Espiritismo é claro. A cada um segundo as suas obras. Você planta aquilo que você colhe. O Espiritismo, ele acaba com os abusos. Mas o abuso que ele acaba primeiro é com o seu próprio abuso. É você fazer a sua higienização íntima para você acabar com os seus vícios, o orgulho, o egoísmo, ambição, né? Fanatismo,
né? Brigas em família por causa de religião. O Espiritismo, ele nos ensina isso. Ele nos coloca frente a frente para podermos crescer moralmente. E a moral cristã é linda. A moral cristã nos faz perceber aquilo que nós realmente somos. Porque os nossos defeitos, né, são defeitos de moralidade. De nos fortificar moralmente. O orgulho e o egoísmo. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos fala, são as chagas da humanidade. Mas o Cristo nos ensinou a humildade e a caridade, que são os remédios para o orgulho e o egoísmo, que nos fazem progredir moralmente. Acabar com essas duas chagas que nos coloca em desavença com nós mesmos, trazendo sofrimento para nós primeiramente e depois para com o próximo. E dependendo daquele próximo que nós afetamos, aí nós sofremos mais. Porque o orgulho, ele nos afasta de quem nós amamos. Né? O egoísmo também nos afasta de quem nós amamos. No livro Depois da Morte, de Leon Denis, lá na quinta parte, tem um capítulo reto, é o capítulo 42. Ele nos fala da higienização das almas, das nossas almas. Ele nos diz que a filosofia dos espíritos vem oferecer à humanidade uma sanção, quer dizer, uma pena ou uma recompensa moral consideravelmente elevada. Então, é o que? Moral. Um ideal eminente, nobre e generoso. O Espiritismo nos fala que não existe mais nada de eterno. Tudo recai sobre aquilo que nós fazemos e o que nós praticamos. Então, o Cristo, quando ele nos disse que ele veio trazer a espada, a divisão, essa divisão ela deve começar dentro de nós mesmos. Para quê? Futuramente, nós consigamos a paz que tanto almejamos. Lá em João capítulo 14, 27, o Cristo nos disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa divisão, essa guerra interna que nós temos de traçar dentro de nós, porque o nosso maior problema é a nossa moral. A nossa recompensa é a paz que nós tanto procuramos. Só que essa paz para nós é o quê? Eu não quero ser perturbado. Lá nos primeiros exemplos, usei Pedro na cerimônia do lava-pés. O Cristo, ele deixou claro que ele não veio para ser servido, mas sim para servir. Então, se paz para você é você ficar no seu canto, sem ninguém te amolar, sem ninguém te pedir ajuda, novamente. Porque a paz que o Cristo dá é uma paz que ainda nós não entendemos. É uma paz que nós vamos vivenciar um dia. Alguns já vivenciaram, outros não. Né? Exemplo, em momentos de doença. Você olha para uma pessoa, você vê aquela pessoa com um sofrimento carnal, com um sofrimento físico, mas você conversa com ela
e a sua alma está elevada. Você percebe que aquela pessoa está em paz, porque ela já sentiu toda essa guerra que hoje nós estamos estudando aqui à noite, toda essa divisão que o Cristo nos advertiu há 2000 anos atrás. Então hoje ela já tem essa paz que muitos de nós procuramos. Vou falar novamente do irmão Pedro. Parece que eu escolhi Pedro para ser pregado na cruz hoje à noite aqui, né? Pedro, no seu julgamento, quando ele recebe o seu julgamento, né, ele seria morto na cruz como o próprio Cristo. Ele não aceitou. Ele mesmo disse que ele não era digno de morrer como seu mestre. E aí ele pediu para poder ser crucificado de cabeça para baixo. Isso não é uma paz? Isso não é um momento de paz? Esse é um homem que passou por essa guerra que hoje nós estamos aqui estudando e encontrou o seu verdadeiro caminho, que é o que vai acontecer conosco. A nossa irmã Joana de Cusa, quando ela estava ali sendo condenada, né, o seu algoz rindo para ela, pergunta: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? E aí ela responde: não apenas a morrer, mas também a vos amar. E aí no seu momento de desencarne, toda aquela serenidade que aquela mulher transmitia para aquelas pessoas que estavam ali felizes, né, com a sua morte, com o seu julgamento, o que é que ela recebe? Naquele momento, o próprio Cristo vem recebê-la. Joana, tem bom ânimo. Eu aqui estou. Olha só para vocês verem. Quando nós fazemos essa guerra íntima, não a guerra exterior, que o Cristo nos advertiu lá atrás, e já aconteceu, e ainda infelizmente acontece, e nós fazemos essa guerra íntima para poder destruir os nossos vícios e exaltar as nossas virtudes. Como nós encontramos essa paz? Como os nossos momentos passam com mais leveza? Nós temos mais alegria. No momento em que nós estamos, né, no momento de pandemia, aonde nós estamos reclusos, muitos de nós estamos insatisfeitos devido à situação. Outros não, já compreenderam a situação, já compreenderam a vontade do Cristo, e aí a vida começa a mudar. Imaginem vocês se essa pandemia fosse há anos atrás e nós não teríamos a oportunidade de estudarmos a doutrina como nós estamos estudando hoje. Porque nós temos muitos irmãos espíritas que estão sentindo a falta de se deslocarem até a casa espírita que ele frequenta, sentindo a falta do estudo. Se nós não tivéssemos a tecnologia que nós temos hoje, nós não estaríamos aqui agora, virtualmente. Então nós temos de quê? Agradecer. Nós temos de travar essa batalha dentro de nós e externar esse amor divino, já com essa batalha travada, mas com vencedor, como vencedor, o divino, a luz divina, a lei divina que existe dentro de nós. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos.
Kardec ele nos fala que a lei divina está dentro da nossa consciência. Então nós já temos o necessário para a nossa evolução. Nós temos de que evoluir através do trabalho, do esforço próprio, travando essa batalha, né? Usando todos os nossos recursos para a purificação das nossas almas, do nosso espírito, elevando a nossa moral. E estudiosos da moral divina, da moral do Cristo que nós somos, nós já temos a capacidade de exemplificar essa moral e vencer essa batalha interior. Essa batalha que nos tornará espíritos elevados. Essa batalha que amanhã nos fará Cristos. E aí nós estaremos amparando, abraçando novos irmãos que estão sendo criados nesse momento para poder ajudá-los na sua evolução espiritual. Esse eu não vim trazer a paz, mas sim a espada. Essa espada, essa guerra, essa divisão, ela deve de começar dentro de nós. Ela deve de começar e acabar dentro de nós, porque nós temos de vencer a nós mesmos. Nós temos de travar o bom combate, como nos ensinou o nosso irmão Paulo de Tarso, para que amanhã nós falamos como ele. Hoje não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. E é somente purificando, nos purificando, eliminando aquilo que nos coloca em contradição com o divino, que nós iremos vencer isso. Para finalizarmos, eu trouxe o livro Respostas da Vida, de Francisco Cândido Xavier, Espírito André Luiz, a lição 40, que é Respostas de Deus. Aí eu vou ler essa lição para nós. Eis algumas das respostas de Deus nos fundamentos da vida através da misericórdia perfeita. O bem ao mal, amor ao ódio, luz às trevas, equilíbrio à perturbação, socorro à necessidade, trabalho à inércia, alegria à tristeza, esquecimento às ofensas, coragem ao desânimo, fé à descrença, paz à discórdia, renovação ao desgaste, esperança ao desalento, recomeço ao fracasso, consolo ao sofrimento, justiça à crueldade, reparação aos erros, conhecimento à ignorância, bênção à maldição, amparo ao desvalimento, verdade à ilusão, silêncio aos agravos, companhia à solidão, remédio à enfermidade e sempre mais vida aos processos da morte. Efetivamente, podemos afirmar que Deus está sempre ao nosso lado, mas pelas respostas de Deus nos campos da vida, ser-nos-á possível medir sempre as dimensões de nossa permanência pessoal ao lado de Deus. Então aqui, André Luiz, e aqui com Kardec, ele nos deixa claro que tudo depende de nós. Depende de como nós estamos agindo, vivenciando o Evangelho para nos elevarmos, progredirmos moralmente. É maravilhoso nessas respostas da vida. Medir sempre as dimensões de nossa permanência pessoal ao lado de Deus. Porque Deus nunca nos desamparou. Ele, em momento nenhum, ele saiu do nosso lado.
mas é nós que temos de saber se nós estamos do lado dele ou não. E saber se nós estamos ao lado de Deus ou não, nós só vamos saber se nós vivenciarmos o Evangelho do Cristo. Se nós caminharmos para isso. Não estamos preparados. Não somos espíritos perfeitos, evoluídos suficientemente para a vivência 100% do Evangelho do Cristo. Mas como Kardec nos disse aqui lá no início da lição, mas nós somos espíritos que já temos a capacidade de assimilar toda a divindade. Tudo que o nosso Criador já nos proporcionou e começar a colocar em prática. Essa divisão, essa guerra, essa espada que o Cristo trouxe, que nós possamos usá-la para o nosso melhoramento espiritual, o nosso progresso espiritual, fazer o bom combate com nós mesmos, não com o próximo. Emmanuel, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, o Brasil, a sua missão é a disseminação do Evangelho. O Evangelho do Cristo, ele veio para cá para não existir mais guerra em nome do divino, em nome de Jesus. Mas sim emanar, aos 4 cantos do mundo toda a sua luz, todo o seu amor e toda a sua glória. Eu agradeço a todos por terem me ouvido, agradeço a todos por terem deixado eu entrar nos seus lares hoje. Eu agora vou fazer a prece final. Paz, amor, luz e bondade. Agradecemos a Ti a união em família espiritual, a união em família material. Que possamos assimilar o Seu Evangelho, que possamos colocá-los em prática, para amanhã retornar à nossa pátria espiritual com a alma elevada, como filhos de Deus que somos, como amor e ponto de luz em todo esse mundo criado para nos acolher. Que assim seja. Boa noite a todos e muito obrigada.